tantas coisas que o Brasil necessita, projetos que jazem aqui nos escaninhos do Senado há 20 anos, e a gente precisa ficar gastando energia e força para falar de droga e de aborto. Pelo amor de Deus, respeita o brasileiro, respeita nossas tradições, respeita o caos que já tem na segurança pública, respeite os policiais, respeitem o parlamento, respeitem a igreja, respeitem, nós não estamos pedindo muito. Tem um ditado que diz o seguinte: o homem comum, o homem natural, ele aprende com seus próprios erros. O homem inteligente, observando o comportamento de outros, ele aprende com o erro dos outros e não os comete, para não sofrer. E tem o nécio, tem o ignorante, no popular, burro, que não aprende de jeito nenhum, nem com o erro dos outros, nem com seus próprios erros. Veja, essa questão de droga não funcionou em lugar nenhum do mundo, senhor presidente. Nenhum lugar, nenhum dos países que liberaram drogas, nós estamos falando aqui de América do Norte, nós estamos falando aqui de Uruguai, nós estamos falando aqui dos Países Baixos, nós estamos falando aqui de tantos outros que estão experimentando degradação social. Eles estão experimentando aumento de criminalidade, eles estão experimentando aumento na demanda de serviços e não tem conta para fazer dos problemas que a liberação de drogas trouxe para esses países. Eu morei no Uruguai, de 2015 a 2017, cuidando das minhas embarcações de pesca. Eu vi com meus próprios olhos a degradação, e vou ler aqui alguns dados para vocês. E quero fazer aqui um apelo para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, nós estamos hoje vivendo uma crise, senador Girão, uma crise identitária entre os poderes. Porque, veja, o parlamento é para legislar, mas o Supremo está se intrometendo. O Ministério da Saúde, semana passada, quis também legislar, liberando o aborto de crianças formadas dentro do ventre da mãe. Na nossa cara. Isso aqui eu quero até fazer um apelo, um pedido, levar esse plenário do Senado à reflexão, os senadores, as senadoras, e aqueles que estão nos dando audiência em todo o Brasil, um convite à reflexão. Qual é o papel do parlamento brasileiro diante de tantas interferências e atropelos para a nossa função, que é legislar? O senhor comentou aqui, senador Girão, que essa casa já legislou 2 vezes, em governos diferentes, do presidente Bolsonaro e do atual presidente, sobre legalização de droga, e o parlamento disse um sonoro não. Mas eu quero fazer uma correção, uma adição à sua fala. Foram 5 vezes na República. 5 vezes esse parlamento já disse não às drogas. E, mais ainda, que o ministro Gilmar Mendes ouça o Ministério Público, que pediu pelo arquivamento da ação, pela rejeição da ação. Isso não é papel do Supremo Tribunal Federal, da nossa Justiça, está legislando em nosso lugar. E a ministra da Morte, do atual desgoverno, não é ministra da Saúde, é ministra da Morte, porque é uma ministra que aprova, fala de liberação de droga, fala de injetar componentes nas crianças a partir de 14 anos, para mudança de sexo, hormonização a partir de 14 anos, e que quer liberar aborto até a véspera do nascimento, não é ministra da Saúde, é ministra da Morte. Então esse pessoal precisa respeitar 220 milhões de brasileiros que nos escolheram para serem seus representantes, para fazermos essas decisões por ele. O senhor está aqui porque o Ceará lhe escolheu, para o senhor ser voz do Ceará. Eu estou aqui por Santa Catarina, o presidente Stiverson está pelo Rio Grande do Norte. Então, qual é o papel desse parlamento se não legislar e dizer sim ou não? Aí, algumas entrevistas
que eu já vi de ministro supremo dizendo: o parlamento tem que legislar sobre isso. Quando o parlamento resolve não legislar sobre algo, é uma resposta não. Será que é difícil de entender que assuntos polêmicos, que agridem o Ocidente, as bases ocidentais, ofende as bases judaico-cristãs a qual a nossa nação foi criada, embasada e a maioria? Será que é difícil entender e respeitar o parlamento? Se não, se continuar dessa forma, nessa escalada de desrespeito, de atropelo, nós precisamos seriamente discutir o papel do parlamento. Porque se do lado direito do Congresso Nacional legisla, do lado esquerdo do Congresso Nacional legisla, então a nossa função se torna muito cara para o contribuinte brasileiro, sem a efetiva eficácia. Senador Girão, olha o que diz o Relatório Mundial sobre Drogas de 2022 das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que foi lançado no dia 27 de junho de 2022. Diz o seguinte: de acordo com o relatório, cerca de 284 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020, 26% a mais do que 10 anos antes, que vários países ainda não tinham feito a liberação, a flexibilização, a aprovação, a legalização de drogas. E pergunto outra coisa para o senhor, senador Girão: qual é o maior problema hoje do Brasil? E já vou lhe responder. Estive agora em missão com o governador Jorginho Melo, em Portugal e nos Emirados Árabes Unidos, promovendo o estado de Santa Catarina, convidando grupos investidores para participarem de licitação. Nós precisamos de estrada, nós precisamos de aeroporto, nós precisamos de ferrovia, nós precisamos de tudo. Então convidamos esse pessoal para, além de conhecer as belezas de Santa Catarina, também participarem de licitações, programa PPP, público-privado, etc. E aí, quando nós falamos das belezas de Santa Catarina, as pessoas falam: eu tenho medo de ir no Brasil, violência, morte de turista, roubo de turista, assalto de turista, mala que some. A violência ele expulsa o turista daqui, ele afasta o turista por medo. Qual é a maior fonte de patrocínio, senador Girão, do crime organizado? Qual é a maior fonte de patrocínio? São as drogas, senador Girão. Senador Girão, de onde serão importadas essas drogas ou fabricadas essas drogas? Se o nosso sistema único de saúde hoje, em diversas partes do Brasil, já está colapsado, não tem Novalgina, não tem gás, não tem luva, não tem agulha, não tem nada para cuidar do paciente, imagina os transtornos psíquicos, problema de intoxicação, trânsito, morte, acidente, briga, confusão, roubo, que naturalmente, com o aumento de consumo de droga, aumenta em conjunto. Nós não temos sistema, primeiro que nós não temos como vender. Eles querem aprovar um negócio que nós não temos como vender. Nós então, o Supremo Tribunal Federal será que vai chegar à conclusão, vai legalizar a profissão de traficante no Brasil, senador Girão? É isso? Estamos legalizando o traficante, porque nós não temos comércio, não tem nada aprovado por essas casas que aprove a comercialização de drogas. E outra coisa, quem é que vai controlar? Estão falando de maconha como se maconha fosse uma dádiva de Deus. No Uruguai, experimentaram quase 50% de aumento nas mortes, violência, agressões, tráfico de droga pesado. O pessoal não compra só nos lugares autorizados, porque quem compra a droga quer droga mais potente, porque isso é um efeito natural. Ele consome um pouquinho hoje, aumenta amanhã, isso em tudo, cigarro, álcool, vocês podem ver o ciclo da destruição de qualquer droga. E ninguém começa com metanfetamina ou com cocaína não, senador Girão.
Começa com a maconha, com o cigarro, na verdade. Evolui para maconha, cocaína, crack, e assim a pessoa vai se destruindo. E eu gostaria também, além da população brasileira já dizer não às drogas, além do parlamento dizer não para as drogas, além do relatório das Nações Unidas sobre droga e crime dizendo que onde se legalizou, houve aumento de tudo, criminalidade, violência, morte, estupro, tudo, criminalidade, não reduziu-se. Nenhum país que liberou droga conseguiu redução no consumo de droga ou nenhum índice positivo para a segurança pública. Nós estamos injetando dinheiro direto na veia do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções que certamente existirão. Ou o pessoal acha que essa droga vai vir de onde? O Brasil é o maior país agro do mundo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser substituído soja por maconha. Vai ser substituído milho, café, cana-de-açúcar por coca, pela planta. Porque vai ser um negócio maravilhoso. O cara anda com 40, 50, 60 gramas, distribui e vende. Volta no cafofo deles lá, pega mais droga e vai vendendo. E o que vai acontecer com nossos jovens, nossas crianças e a nossa sociedade? Nossos hospitais têm condição, acabaram agora com os hospitais manicomiais para presidiários, né? E outra pergunta, que hoje eu fico até perplexo, eu não consigo me acostumar, Chiverson, não consigo me acostumar. Uma jornalista perguntando, o senador Exalci, dando uma entrevista, a jornalista disse o seguinte, mas senador, o Brasil está indo na contramão dos principais países do mundo. Volto a dizer, vamos nos espelhar em quem deu certo? E vou te dar um exemplo aqui do que dá certo no mundo. Olha o que dá certo. O Brasil, ao invés de se espelhar no que deu errado, olha o que deu certo. Deu muito certo, por sinal. Sabe o que a Suécia fez? Olha só. A Suécia direciona mais recursos públicos para enfrentar o abuso de droga nos países europeus, gastando generosamente na prevenção de drogas nas escolas e no tratamento dos que precisam. Leis rigorosas sobre drogas, não apenas punição, nem prisão, mas para mandar uma forte mensagem antidroga, para levar os abusadores de substância à recuperação e coibir os traficantes. O sistema criminal é baseado no uso da liberdade condicional e encaminhamento de tratamento dos usuários, é obrigado a se tratar. E sabe o que eles experimentaram? Eles experimentaram até agora o fechamento já de 4 cadeias. Pergunto para o senhor, que é um homem da segurança pública, quantos brasileiros estão presos em delegacias ou em presídios por usar droga? 0. Não se prende por isso. O cara vai na delegacia, dá o depoimento e já vai embora. Na audiência de custódia ele vai embora. Então essa conversa que se prende o negro, traficante, que está se fazendo disso meio de vida, isso é conversa fiada. E o atual presidente da República, que se comprometeu em gerar oportunidade para os nossos jovens, que está em consórcio, infelizmente, com o nosso judiciário, a maior prova é o ministro de Direitos Humanos e a ministra da Morte, é a maior prova. Só falo em desencarceramento, só falo em legalização de droga e legalização de aborto. Tem tanta coisa para esse Senado Federal discutir, senador Chiverson. Tantas coisas que o Brasil necessita, projetos que jazem aqui nos escaninhos do Senado há 20 anos, e a gente precisa ficar gastando energia e força para falar de droga e de aborto. Pelo amor de Deus, respeita o brasileiro, respeita nossas tradições, respeita o caos que já tem na segurança pública, respeite os policiais, respeitem o parlamento, respeitem a igreja.
Respeitem, nós não estamos pedindo muito. Fala o seguinte, quem entrou lá com a ação, que eu não sei quem é, fala, querido, isso aqui não é assunto para nós não. Vá lá para dentro do Congresso, do Senado e tenta aprovar a lei. Isso aqui não é papel do Supremo Tribunal Federal. Nós aqui decidimos se algo é constitucional ou inconstitucional. Você quer que eu libere aqui a droga no canetaço? Mas claro, é muito mais fácil fazer um lobby com 11 do que fazer um lobby aqui com quase 600 caras. Muito mais fácil. Então, e olha o problema que nós transformamos isso. A partir dessa votação, outros temas que nós não temos nem imaginamos que eles estão querendo fazer com o Brasil, vão direto no Supremo. Não vão passar pelo parlamento. Não vão tentar te convencer, Girão, a nada. Nem a mim, nem a Chiverson, nem aos senadores aqui presentes, senadoras. Vão direto no Supremo, é muito mais barato e muito mais rápido. Porque lá se resolve tudo. Aborto eles querem fazer. Droga eles querem fazer. Decisões eles tomam, política pública. Vacinação eles decidem. Ora bolas, para que o senhor está aqui, Girão? E o senhor, presidente? Qual a tua função aqui? Se não legislar e parlar. E denunciar tudo que está acontecendo no Brasil. E a nossa crítica é positiva. Se eles querem respeito, respeitem. Não existe um poder maior ou menor, senador Girão. Não tem senador maior, não tem instituição maior. O parlamento é uma instituição, 3 poderes iguais, igualitários. E não isso que está acontecendo. Concedo a palavra para o senhor. Não, rapidamente, o senador Jorge Seife, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento corajoso, firme, escancarando a verdade. Está muito na cara tudo isso, né? O senador Stives chegou comigo em 2019, o senhor chegou no ano passado, e a gente vem aqui desde 2019 sendo vilipendiado o tempo todo. Essa casa está no chão. E o senhor faz uma pergunta corretíssima: o que é que nós estamos fazendo aqui? Se o Senado, no ano do bicentenário dele, olha só o que é que Deus reservou para o senhor, para mim, para o senador Stives e para outros senadores aqui. Nós estamos nos 200 anos do Senado Federal. Se o Senado não se aproxima da sociedade agora, ele não se aproxima mais. Porque ele está sendo humilhado. O Senado está sendo pisado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ativistas. E aí, alguns ministros que tem lá, a gente fica perguntando, cadê os demais? Que de uma forma ordeira, passiva, mas não se rebelam. Eu fico também me questionando, cadê os demais colegas com relação a isso? Aqui, porque nós fazemos parte de uma instituição, e não é barato, senador Seife. Não é só o nosso salário que é caro, não, porque se a gente não está produzindo, porque o Supremo vai lá e faz o que a gente já fez, o que é que adiantou a gente ter trabalhado aqui? Mas tem também custos de assessorias, custos de várias, para essa estrutura funcionar. Você tem quase 6 B de bola e de índio, 6 bilhões de reais por ano para o Senado funcionar, sem falar na Câmara dos Deputados. Para a gente ficar vendo o Supremo mandar e desmandar no Brasil, como é que é? Porque para mim é uma ditadura da toga, mas tem outros que chamam uma palavra bonita, como é que é? Juristocracia. Acabei de receber aqui o convite lá nos Estados Unidos, senador Jorge Seife. O Congresso americano querendo saber o que está acontecendo aqui. Convidando vários parlamentares. Porque teve uma entrevista agora do Tucker Carlson, que entrevistou tanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro, quanto o jornalista Paulo Figueiredo, e o mundo todo ficou, o jornalista no final, o senador Stives, o Tucker Carlson, que é um dos maiores jornalistas do mundo, respeitadíssimo, ele no final disse assim: olha, você acabou de arruinar meu dia. Porque eu gosto tanto do Brasil, não sabia que estava acontecendo essas atrocidades lá. Então nós temos o dever moral. Se o Senado, e aí eu faço aqui um apelo ao presidente Rodrigo Pacheco, né? Amanhã
Ele deve estar comandando a sessão aqui. Conclama a todos os senadores que falem com ele. Eu já vi uma entrevista dele dizendo aqui, viu, senador Estives, que vai deliberar a PEC na CNN, dizendo que se o Supremo avançar nisso, o Senado vai reagir. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas tem que fazer. Tem que barrar agora isso, porque a porteira sendo aberta, basta um voto lá. Se a porteira for aberta, aí é desencarceramento, aí é uma série de confusão, começa a potencialização do tráfico, maior como o senhor falou. Então, agora, eu particularmente só acredito que o Senado se levanta definitivamente perante a nação, e eu tenho esperança disso, porque a gente pode até parar esse recurso agora, esse julgamento, mas se a gente não fizer a única coisa que esse Senado não fez ainda nesses 200 anos, foi analisar um dos 60 pedidos de impeachment que estão engavetados na presidência do Senado. Se a gente não analisar, porque tem abuso sendo cometido, tem coisas que a gente precisa analisar, tem documentação robusta. Então, isso vai ter sim um efeito pedagógico de reequilíbrio entre os poderes, porque hoje não tem reequilíbrio. E o pior, o senhor foi muito feliz e eu esqueci da minha fala de falar, eu lhe agradeço. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Semana passada, praticamente legalizando o aborto até o 9º mês aqui no Brasil, com a decisão do governo Lula desrespeitando essa casa, porque é legislando, e ele não é, ele é executivo. A questão do debate das vacinas que nós tivemos aqui para crianças, Covid, escancarou que não tem cabimento nenhum essa obrigatoriedade. E a gente quer liberdade, quem quiser vacina. Mas a gente prefere ouvir aqui os cientistas, né? Agora, se o Senado deixa esse negócio da droga ser deliberada lá no Supremo Tribunal Federal, como eles estão fazendo contra a PGR, contra o parlamento, contra o povo brasileiro, fecha isso aqui. Sério, não faz teatro aqui? E o povo pagando o salário daí? Faz teatro. Boneco aqui, eu não sou boneco não, rapaz. Para com isso. Nós estamos aqui para cumprir um dever, uma missão. Então o Senado tem a obrigação moral de se posicionar com essa PEC do presidente Rodrigo Pacheco. Foi ótimo, porque ele é o primeiro signatário dessa PEC 45. O senador Efraim é o relator. Avança com isso logo, porque o brasileiro está preocupado. Eu conversei com as pessoas nesse final de semana. Estão apavorados com o que está acontecendo aqui. Aí é o golpe de misericórdia dentro do parlamento, se o parlamento não se levantar e reagir à altura. Muito obrigado, senhor. Presidente, encaminhando até para o final, senador Girão, não esquece do marco temporal de terra indígena. 30 anos de marco temporal, os caras querem derrubar na canetada, transformando a área indígena no dobro do tamanho dela atual. E sabe o que acontece em área indígena? Garimpo ilegal, tráfico de droga, plantação de droga. A FUNAI não deixa o indígena plantar nada, ele quer trabalhar. Nós tivemos a CPI das ONGs aqui, um brilhante trabalho do senador Márcio Bittar e do senador Plínio Valério, que os indígenas vieram dar o depoimento. Eu quero trabalhar, eu quero plantar, eu quero colher, não me deixe fazer nada. Dobra a área. Um negócio de 1988. Que está pacificado, querem levar o que para os campos? Guerra entre produtores rurais e o povo indígena? E a população indígena não passa de 1 milhão e pouco que tem, passou agora no último censo. Eles não têm nem gente para ocupar essa terra toda. Lá em Santa Catarina, tem gerações que já foram contempladas com título da União, título de 3 gerações, 100 anos atrás. Pessoal cultivando, trabalhando, pequenas propriedades. Estão falando, eu vou me suicidar, porque isso aqui é minha vida, a vida inteira eu fiz isso com meu pai, com meu avô, com meu bisavô. Querem me tomar minha terra e transformar lá 3 cidades e área indígena. Para que mexe com o que está quieto, pacificado e funcionando? Porque
Jorge Soros, Open Society, querem inviabilizar o agronegócio, querem mais tráfico de droga nas áreas indígenas, querem meter mais ONGs na área indígena para roubar o nosso tesouro embaixo da terra, que a gente não tem controle, nós não temos polícia, nem polícia pode entrar, não temos homens do exército para fiscalizar tudo, somos um país de dimensões continentais, que mal cuidamos das nossas fronteiras. Tudo isso, o Supremo deveria, por moral e por dever institucional, pacificar o Brasil, e não tocar fogo, incendiar o Brasil, e não mexer com o que já está funcionando. Então, e fora outros absurdos, né? Mas, senhor presidente, eu agradeço ao senhor a oportunidade, né? Também parabenizar o povo brasileiro que no dia 25/2, na Paulista, fez um grande ato da democracia, da pacificação, da liberdade de expressão. E o jornalista Sérgio Tavares, senador Girão, eu estive com ele, e ele falou, olha, nós temos denunciado o que está acontecendo dentro do Brasil com a força desmedida de poderes, com o Supremo Tribunal Federal. Temos denunciado o fim da liberdade de expressão. Hoje, o que nós falamos, eles daqui a meia hora tiram da tua rede social. Tem jornalista sem passaporte, eu nunca vi cancelar uma cidadania. O passaporte é o quê? A nossa cidadania para andar em qualquer lugar do mundo. Tem brasileiro preso em outros países que não tem passaporte para viajar para cá. Se isso não é ditadura, o que que é? Cancelam redes sociais, manda a polícia na tua casa, bloqueia a conta, bloqueia teu apartamento, pega teu dinheiro, pega o dinheiro da tua esposa. Então, nós não queremos guerra, nem briga, nem falando, nem... Porque tudo que a gente critica hoje eles é ato antidemocrático, extrema-direita. É extrema-direita clamar por liberdade de expressão? Entra nas minhas redes sociais, senador Girão. Tem gente que dá palminha, dá coraçãozinho, tem gente que desce a lenha. E xinga. Liberdade de expressão. E eu não apago nem cancelo não, deixo lá. Porque isso é democracia. É o direito de você expressar. Quem está pagando o meu salário, do senhor e de todo mundo, são esses caras que interagem. E algumas vezes eles nos levam a alguma reflexão por algo de errado que nós estamos fazendo e queremos acertar. Agora, critica algum deles publicamente. Hoje, numa rede social, teve uma emissora de TV que mandou de uma vez mandou seis embora no mesmo dia. Porque eram os caras mais críticos ao Supremo Tribunal Federal. Não pode se falar, não se tem liberdade de expressão no Brasil, tem que medir as palavras, caminhar por ovos, exatamente como na Venezuela, que não tem mais imprensa, como na Coreia do Norte, como na Nicarágua. Então, só não vê quem não quer, senador Girão. Nós precisamos de respeito à Constituição, nós precisamos de pacificação, nós precisamos do Estado de Direito de volta, nós precisamos das entidades, das instituições brasileiras lado a lado, não é um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Hoje no Brasil as instituições estão em pódio, e o parlamento é o terceiro lugar, infelizmente. Então deixa aí esse meu pedido de alerta, e para essa casa, senador Stivel, senhor presidente, refletir qual é o papel do Senado Federal na República Federativa do Brasil. Obrigado.